Salve cristãos, estamos vivendo um momento muito delicado da história do nosso país. Um momento em que as eleições foram muito polarizadas, de um lado eleitores do PT, de outro lado apoiadores do Bolsonaro, e nós estamos vivendo isso, às vezes nos posicionando de um lado, às vezes nos posicionando de outro. E como é que a gente deve, de fato, agir frente a esse momento de tensões, de manifestações que estamos passando? Como devemos nos posicionar de uma forma bíblica e respaldada por Deus? Bom, um medo que é muito presente entre as pessoas é o medo do comunismo. E de fato isso é uma coisa que devastou por onde passou. O comunismo foi muito prejudicial a alguns países da América do Sul e pessoas têm razão de ter esse medo dentro de si. O comunismo é uma coisa que traz uma devastação, tanto material quanto espiritual para uma nação. E devemos sim ter medo e tentar prevenir que um cenário desse aconteça em nosso país. Mas ainda que tenhamos medo disso, tem um outro lado também que não confessa ser comunista. Ninguém está dizendo que vai ser implantado de fato o comunismo. Temos pessoas acusando que sim, temos pessoas dizendo que não. E como é que a gente deve se posicionar frente a isso? Acreditamos em quem? Como que nós vamos agir? Bem, frente a isso nós temos um impasse. Nós não sabemos quem está certo, quem está errado, mas nós temos um indicador, nós temos uma seta que nos orienta por onde devemos nos posicionar e como devemos agir. E esse indicador é a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia para nos indicar como devemos nos posicionar frente a esse momento do país tão delicado. E uma das indicações bíblicas que nós temos é que nós devemos ser imitadores de Jesus, que é manso e humilde de coração. Bem, por isso nós já podemos perceber que nós não devemos sair pelas ruas quebrando tudo, querendo expulsar o governo que tomou posse. Nós devemos ser cuidadosos ao fazermos julgamentos, ao decidirmos ser agressivos contra certas situações, contra certas pessoas. Eu não estou dizendo que nós não devemos protestar contra atitudes erradas, atitudes que vão prejudicar uma nação, atitudes que vão levar um país para o buraco, que vão levar nossas famílias para uma miséria financeira e espiritual também. Mas nós não devemos protestar contra pessoas. É isso mesmo, nós não devemos matar pessoas em nosso coração, independente de quem essa pessoa seja. Nós devemos sempre nos lembrar que mora em cada um de nós, mesmo no pior ser humano vivo, o Espírito Santo de Deus. Então, se você discorda de um governante que já saiu, de um governante que está entrando, o que nós devemos fazer é orar por esse governante e não manifestar um ódio, manifestar uma repulsa contra essa pessoa, porque essa pessoa tem o Espírito Santo. Você não consegue protestar só contra a parte da alma daquela pessoa, você não consegue protestar só contra o corpo daquela pessoa. Você está protestando quando você se posiciona contra alguém, contra aquele conjunto, alma, corpo e espírito. E nós jamais devemos protestar contra o Espírito Santo de Deus que habita no Lula e no Bolsonaro também. A conclusão disso que eu estou dizendo é que a melhor coisa que nós devemos fazer nesse momento, quer sejamos apoiadores do Lula ou do Bolsonaro ou de nenhum dos dois, é orar pelos nossos governantes e aqueles que tomam decisões importantes que envolvem o nosso futuro e o futuro do nosso país. Nós devemos orar por essas pessoas. Nós não devemos sentir ódio, sentir desprezo, criticar violentamente. Nós devemos, principalmente, em primeiro lugar, orar e confiar que Deus está escutando a nossa oração e do meio de todo esse caos, do meio de toda essa bagunça, Deus vai tirar o melhor disso para a nossa salvação. Nós não devemos, inclusive isso é muito importante, nenhum cristão deve confiar naquilo que ele acredita ser o certo. Cristão, inclusive, não age conforme a sua própria opinião. Cristão age conforme a opinião de Deus. O posicionamento de Deus é o posicionamento do cristão. Então sejamos confiantes na misericórdia de Deus. Não vamos nos posicionar naquilo que nós acreditamos ser o certo, mas vamos confiar naquilo que Deus diz ser o certo, naquilo que Deus nos orienta a fazer, naquilo que Deus nos indicou fazer em qualquer situação. É aí que deve estar a nossa confiança, o nosso posicionamento. Afinal de contas, Deus escreve certo por linhas tortas.
E tem uma outra coisa que pode estar tomando conta de muita gente que se preocupa tanto com a política no nosso país. É o lado da hipocrisia. Tem pessoas que estão tão preocupadas que parecem estar realmente dispostas a pegarem armas e fazer um protesto, fazer uma manifestação, tirar uma pessoa do poder, mas essa pessoa não se preocupa com o bem-estar da sua própria casa. Que tipo de disposição é essa que essa pessoa está nela? Será mais uma preocupação com o país ou um ódio que quer se manifestar dentro daquela pessoa? Sejamos cuidadosos ao nos preocuparmos com coisas muito grandes que nós não temos controles e as coisas pequenas que nós podemos fazer, nós não tomamos atitudes para consertá-las e melhorá-las nesse mundo. Portanto, cristãos e cristãs, vamos confiar em Deus e orar muito pela situação do nosso país, confiar que Deus vai fazer o melhor com aqueles governantes que foram eleitos. Deus poderia colocar qualquer pessoa no poder, ele escolheu que fosse o Lula. Bom, foi eleito, né? Vamos confiar, vamos orar que ele faça um grande mandato, que as coisas deem certo. Afinal de contas, ainda que dê errado, nossa esperança não está nesse mundo. Esse mundo é um barco que está afundando. Certamente o mundo vai acabar. Certamente o mundo vai ser dominado por pessoas ruins. Cada vez mais isso vem acontecendo em todas as esferas da sociedade. Então vamos confiar em Deus. Nossa esperança não está nesse mundo, nossa esperança está na vida eterna. Sejamos confiantes, pois nessa vida que virá, vamos ser corajosos e aguardar, confiantes pela misericórdia de Deus que irá nos livrar de todo o mal, de todos os maus governantes e de todas as pessoas ruins que querem nos fazer mal, que querem roubar e depreciar o nosso país. Um grande abraço, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo e até a próxima.